Hoje, 10 de outubro de 2013, repercute ainda a notícia publicada no Estadão do dia 6 deste mês, com extensa reportagem correspondente aos chamados anos de chumbo no Cone Sul. Anos de chumbo, período perlustrado, duplicado, de 70 a 80, uma década complicadíssima na história do Uruguai, na história da Argentina e na história do autoritarismo brasileiro. O que diz o jornal, o que escreve o jornal Estadão? Lá nos idos de 1978, a mulher do senador uruguaio Mário Heber tomou um cálice de vinho branco extraído de uma garrafa remetida ao marido. Aquele vinho estava envenenado. Aquela senhora distinta morreu em 15 minutos. Há outras histórias complicadas. O ex-presidente chileno Eduardo Frei Montalva morreu numa clínica onde estava internado, suspeitando-se de morte preparada. Pablo Neruda, segundo consta, teria sido envenenado também. Isso vem a pelo com a tentativa, com a determinação da família de João Goulart de permitir o exame dos restos mortais, a saber se ele também teria sido submetido ao chamado benefício ou ao envenenamento por substância tóxica ou permuta troca de remédios. O Brasil tem múltiplas comissões da verdade. Tem a Comissão da Verdade Federal, tem algumas estaduais, a Ordem dos Advogados de São Paulo tem a sua, a Assembleia Legislativa de São Paulo também tem, e tem à margem disso, atrás disso, inclusive aquilo que a gente chama de penitentes confessos, aqueles que teriam participado do sistema lá atrás e esclarecem hoje, 30, 40 anos depois, a participação nesses eventos mortíferos da história do Brasil. Um deles é Cláudio Guerra. Escreveu um livro chamado Memórias de uma Guerra Suja. Ali o escriba esclarece um monte de atividades ligadas ao chamado terrorismo estatal, do qual ele participara, e dá o nome aos bois. Não é preciso, portanto, um esforço muito grande das comissões da verdade a saberem o que aconteceu, porque o que está posto naquele livro tem serventia formidável para o esclarecimento. Essa reportagem do Estado de São Paulo diz, inclusive, com a participação da agência de inteligência CIA norte-americana, aquele tempo envolta nas atividades de luta contra os comunistas. O que resta daquela época, tocante aos partícipes ainda vivos, é um conjunto de antecedentes publicados na internet correspondentes ao DOPS. O escriba ficou orgulhoso porque tem antecedentes que naquela época seriam terríveis e hoje são conotados como heróicos, conotando a veracidade da participação do escriba naqueles movimentos contra a ditadura. O que resta daquele tempo é o conjunto desses documentos abertos parcialmente ao público, e restam também algumas reflexões muito curiosas, porque
Os terroristas estatais daquele tempo deveriam ter, à época, seus 35 anos. 35, 38, 40 anos é a época em que o agente estatal dedicado à tortura toma o seu certificado de graduação na atividade de torturar subversivos. Depois vem a pós-graduação aos 50 anos. Mas, de qualquer maneira, se quando houver sobreviventes daquele tempo, devem estar alguns babando no meio da rua, os remanescentes devem estar com uma pá de cal sobre as fauces. Vale a pena remoer aquela coisa toda e abrir os reposteiros a saber qual memória deve ser preservada e qual recordação deve ser inumada. Outro dia julgaram um dos países europeus, foge o nome ao cronista, julgaram um ex-agente estatal que havia trucidado milhares de pessoas, que deveria estar com seus 90 anos, 90, 92 anos. O sujeito nem sabia o que estava acontecendo à volta, mas foi julgado e condenado. Era já um defunto andante. Vale a pena pegá-los jungindo-os ao julgamento da história, é problema que escapa ao cronista. A vontade de se saber o que houve é muito grande. Evidentemente, os sobreviventes, os descendentes de Rubens Paiva, os descendentes de outros terroristas subversivos à época, os descendentes querem saber o que aconteceu, onde estão os cadáveres, quem torturou, onde se deu o massacre, coisa negada pelas agências estatais e só mostrada a duras penas. Isto vale para o futuro. Dizem que a vida é feita daquilo que passou. O futuro em si não existe, é só um projeto. A história do Brasil é escrita, e muito mal, nos livros liberados às vezes pelo Ministério da Educação, antes Ministério da Educação e Cultura. Há ali alguma coisa de verdade, há muita ficção, há muita fabulação. De qualquer forma, os que se foram, se foram. E os que deixaram uma bandeira imaculada, deixam uma boa sorte para os seus herdeiros. De repente é isso que interessa, e tenho dito.